Será essa a maior aliança do século XXI? Eu suspeito. Acho que não. Mas coloquei aqui, a maior aliança do século, até o momento. Talvez. Mas é porque houve uma aliança entre a França, a Alemanha e o Reino Unido para se protegerem, para desenvolverem um intrincado de defesa mútua independente da OTAN. E é isso que está interessante aqui na questão, porque, bom, você sabe que para a defesa mútua dos países da Europa, existe a OTAN, coordenada pelos Estados Unidos, que defende todos os países que fazem parte ali do Tratado do Atlântico Norte, no qual tem 32 países, está os Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa ali. Mas aí por fora, costurando por fora, está aqui, ó, Macron, Stammer e Friedrich Merz. França, Reino Unido e Alemanha costurando novas alianças. Olha esse tratado de Kingston, que foi feito esse ano. Olha aqui uma palhinha deles falando, ó. Vamos lá. We did something genuinely unprecedented. Building on our new agreement with the Falando EU, que foi muito grandioso. together we signed Esse the tratado que eles estão Kensington fazendo, Treaty, então, the beleza. Daí first depois ever vem. major bilateral Peraí. treaty. Para aqui. Daí depois vem o Merz falando aqui. Olha o Merz. Wir haben über die militärische Unterstützung We der Ukraine natürlich ausführlich discussed gesprochen. military Falando da importância desse tratado e tudo isso daí. Então, aqui, entre o Reino Unido e a Alemanha, foi assinado o Tratado de Kingston. Entre o Reino Unido e a França, foi assinado um tratado de coordenação dos arsenais nucleares que tem o Reino Unido e a França. Aí, ó. Nos hemos reencontrado 9 años después del Brexit y apoyo plenamente Praticamente, ali está uma tradução espanhol. Apoio plenamente los esfuerzos del primer ministro Starmer o primeiro-ministro Sturm para restaurar la confianza confiança, respeito, tudo isso daí. E depois daqui tá os três numa viagenzinha conjunta que eles fizeram à Ucrânia. Foi até aquela viagem que o Macron guardou um papel, que muitos disseram, deve ser uma coca ali, um negocinho. Aí tudo bem, né? E teve assim as discussões, mas o mais importante é que os três, ó, essa comunidade viajando junto, tudo isso daí, mesmo o Reino Unido tá fora do Brexit. Aqui é uma questão militar. Aí. Bonjour à tous, merci d'être là. Hein. Merci beaucoup. Aí estão os dois conversando, aí chega o Stammer do Reino Unido, tá o Merz e o Macron conversando, olha lá. Chegou o Stammer, agora é a hora que o Macron guarda o papelzinho, viu? Escondeu. Mas beleza. Por quê? Porque também se fala em uma possível coalizão de voluntários da União Europeia na Ucrânia para manter a paz depois que sai a Rússia, depois que se chegue a um acordo de paz com a Rússia. Então, há uma articulação aqui. Há uma articulação entre esses três países. E por que eles estariam fazendo isso? Porque a OTAN, ela vem perdendo algumas coisas. Mas eles dizem que eles querem complementar a OTAN, não substituir. Depois a OTAN, como a gente disse, essa organização do Tratado do Atlântico Norte, ela tem 32 países. É muito país para tomar uma decisão rápida, certeira, em caso de que seja preciso de uma resposta rápida a uma possível invasão, a um possível ataque da Rússia. Eu deixei aqui essa parte em inglês. Por que eu deixei em inglês? Não sei. Tiramos. Há uma mudança, e essa é outra das questões, na relação entre Europa e Estados Unidos. E muitos na Europa se perguntam, diante de uma ofensiva russa, será que Estados Unidos viria nos proteger? Os Estados Unidos de Donald Trump? Fica essa dúvida, e diante dessa dúvida, os europeus, ou pelo menos os países mais fortes da Europa, estão buscando fazerem alianças para se defenderem. É interessante, aqui que é interessante, que um dos resultados dessa pressão
que a Rússia está exercendo sobre a Europa desde a guerra ali de 2022, de 23 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, é que a Europa acendeu um alerta para dizer assim, ó, temos medo. Medo do quê? De uma invasão russa. E o que isso significa? Significa que nós precisamos nos rearmar. Por isso, a presidente do Conselho Europeu, podemos dizer assim, a presidente da Europa, a Ursula von der Leyen, já elaborou um plano e colocou em prática um plano para rearmar a Europa em torno de 800 bilhões de euros. É um plano assim bem robusto para tentar isso daí. Então, porque eles querem se rearmar. E olha que interessante, a Alemanha também tem um plano para se rearmar. E o Trump quer que a Europa se rearme e gaste mais com o seu PIB. A gente fez até um vídeo, vou deixar no finalzinho ali, um vídeo, eu vou até escrever para não esquecer. Um vídeo falando justamente como o Trump quer que todos os membros, nossa, tinha que riscar a camiseta, né? Como todos os membros, o Trump quer que todos os membros da OTAN, ó, vídeo da OTAN, como o Trump quer que todos os membros da OTAN cheguem a gastar até 5% do seu PIB com defesa. Gasto com defesa. E a Alemanha não está contra isso. Tem uns países que estão contra, principalmente ali a Espanha, tal, diz que não quer gastar com isso, que prefere gastar com saúde, educação, porque de algum lado vai ter que sair esse dinheiro, ou endividar mais o país, ou recortar de outro lado. E aí o presidente da Espanha disse que não, quero gastar com saúde e educação, eu não quero ficar gastando com isso. E já o da Alemanha não. É isso que nós devemos fazer, é isso mesmo, temos que gastar, temos que nos rearmar. Aí eu fiquei pensando, quando o exército alemão se rearmou pela primeira vez, ou se armou pela primeira vez, eles fundaram a Alemanha, né? Porque era o Estado prussiano, vários outros estados germânicos, deram um pau ali nos franceses, e aí assim, de forma bem genérica e resumida, formou-se o Estado alemão. Beleza. Depois esse Estado alemão muito forte, levou uma pressão sobre os impérios que existiam na Europa, que terminou a Primeira Guerra Mundial. Proibido a Alemanha de se rearmar, ficou ali, calminha, até que ela volta a se rearmar e estoura a Segunda Guerra Mundial. Esse terceiro ou quarto rearme da Alemanha vai terminar numa Terceira Guerra Mundial? Teoria das conspirações. Não sei, mas é preocupante. Bom, a Alemanha passa de ter um exército pequeno para um exército grande e rearmado. Aqui, en vista de las amenazas a nuestra libertad ó, diante, y a la colocar paz en baixinho, nuestro diante das, continente, vamos colocar baixinho do início aqui, ó, baixinho assim, ó. Então coloca, diante das ameaças à nossa liberdade e à paz em nosso continente, agora deve ocorrer o mesmo com a nossa defesa, custe o que custe, vamos nos rearmar. E também isso impulsou a França e o Reino Unido a aumentarem seus gastos. Olha o que vai dizer o Macron. Vou deixar bem baixinho. E no fundo, ó, isso aqui é muito interessante. E no fundo, sejamos claros. Para ser livres neste mundo, devemos ser temidos. E para ser temidos, devemos ser poderosos. Cara, é frase de efeito. É frase bonitinha, mas verdadeira. Não tem disso. Quer liberdade? Tem que ser temido, tem que ser poderoso para conseguir isso. Vou colocar de novo aqui, ó, agora o som alto, para você ouvir no francesinho traduzido ali para o espanhol. Et au fond, soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Então, la nation, pour cela, está bem claro. A ideia deles é se rearmar. Querem ser forte para dizer para os russos, vocês querem vir aqui? Beleza. Então, vão ter que enfrentar. Nós estamos preparados para vocês. E tudo isso porque, bom, Rússia invadiu a Ucrânia e a relação com os Estados Unidos não está tão boa como eles quiseram que os Estados Unidos fosse essa grande polícia que qualquer coisa viesse os defender. Aqui está o J.D. Vance dando uma comida de rabo nos europeus. Olha o que ele vai dizer. A ameaça que mais me preocupa com respeito à Europa não é a Rússia, nem a China, nem nenhum outro ator externo. O que mais me preocupa é a ameaça interna, o retrocesso da Europa
de alguns dos seus valores compartilhados com os Estados Unidos. Assim que hoje eu venho aqui como uma observação, não como uma oferta. E assim como a administração Biden parecia desesperada por silenciar as pessoas por dizer... Deixa eu ver, voltar aqui. Por dizer o quê? Por dizer o que pensam, a administração Trump fará precisamente o contrário. E espero que possamos trabalhar juntos com eles. Em Washington, tem um novo xerife na cidade. E baixo a liderança de Donald Trump, podemos estar certos que suas opiniões lutaremos por defender seu direito de oferecê-las em público. E, vai ficar aparecendo aqui, de acordo ou com desacordo com elas. Então ele está dizendo aqui a favor da liberdade de expressão, vocês estão perdendo nossos valores compartidos, tudo isso, compartilhados, e é bom dar um jeito, tá? É bom dar um jeito. Então eles só recebem bronca, como que eles vão conseguir confiar nos Estados Unidos? Igualmente, isso aí beneficia os Estados Unidos por 3 coisas. Por quê? A Europa, ela começa a ser responsável pela sua defesa, dependendo menos dos Estados Unidos, isso é bom, que daí os Estados Unidos vão gastar menos dinheiro com a Europa, mesmo mantendo a influência e cooperação com eles, que possivelmente continuará, e também eles, tendo que gastar mais, vão comprar mais armas dos americanos. Depois, os riscos são para perda de influência dos Estados Unidos, pode acontecer, mas eu acredito que em curto prazo eles conseguem manter. Eles podem fazer alianças fora dos Estados Unidos, seria alternativa aos Estados Unidos, isso enfraqueceria os Estados Unidos e também poderia enfraquecer a OTAN. Concluímos que a Europa, com isso, ela vai ganhando aos poucos mais autonomia, vai aumentando a cooperação entre si e vai reduzindo a importância dos Estados Unidos na Europa e preparando-se para uma ofensiva russa ou contra qualquer outro país e voltando a ser aquela Europa de antes da Segunda Guerra Mundial, aquela Europa imperialista do início do século XXI e final do século XIX. O mundo mudou e está mudando novamente. Esse século XXI, não sabemos como terminará, mas estamos iniciando de uma forma diferente de como terminamos o século passado. E aí, o que você acha dessas alianças entre França, Alemanha e Reino Unido? Essas alianças militares. Vai dar boa? Vai dar ruim? Vou deixar o vídeo aqui para você ler a dificuldade que tem a Europa em montar um exército próprio e desse lado aqui o que o Trump quer que eles gastem tanto com a OTAN e vamos ver tudo isso daí. Te vejo lá em um desses 2 vídeos.